eu disse no vídeo anterior, as manchetes sobre a tragédia Yanomami estão em todas as mídias, estão em todos os lugares, estão no mundo inteiro, e isso tem deixado os progressistas felizes, pensando, agora Bolsonaro se lascou. E eu disse no vídeo passado que por baixo desse angu tem muito caroço. É importante dizer o seguinte, a história da relação dos brancos com os indígenas na América do Sul, no Caribe, na América Central, na América do Norte, é a história da exploração, da escravização, do roubo, da morte. Isto nós sabemos. O que choca na situação Yanomami é que nós estamos em 2023 e aquilo está acontecendo. Mas se nós voltarmos no tempo, o que está acontecendo hoje na reserva Yanomami aconteceu em 1523 aqui no Brasil. No Brasil, na América Latina, na América do Norte, nas Américas inteiras, aconteceu em 1623, aconteceu em 1723, aconteceu em 1823, aconteceu em 1923 e está acontecendo hoje, 2023. Talvez isto seja o que mais nos choca. Mas, como eu tenho dito, a relação com as populações indígenas sempre foi uma tragédia absoluta. Algumas pessoas, inclusive progressistas, têm perguntado o seguinte, mas como é possível, numa área do tamanho da Suíça, uma área grande, onde residem 30 mil indígenas, como é possível passar fome numa área tão grande? Mas como é que funciona lá na reserva Yanomami? E eu vou dizer para vocês como funciona, e em seguida eu vou dizer se eu concordo ou se eu discordo, embora eu acho que eu não deva dizer se eu concordo ou se eu discordo, porque essas construções, essa forma de organizar os indígenas, elas não começaram hoje, tem no mínimo 150 anos aí de luta, desde lá o do General Couto Magalhães, tem o Marechal Rondon, que tem uma história linda na luta pela defesa dos indígenas e pela luta pela integração dos indígenas de forma respeitosa à civilização brasileira, à população brasileira, e eles são brasileiros. Então, não é o caso de ficar dando palpite aqui, dando opinião de uma coisa que é tão séria e que tem se desenvolvido ao longo de séculos. Mas lá na reserva Yanomami, funciona da seguinte forma, os Yanomamis têm uns mais de 300 grupos espalhados por dentro do seu território, do território lá da reserva, que é território brasileiro, vamos nunca esquecer disto. Esses grupos são de 50 a 100 pessoas, eles vão mudando a sua aldeia de acordo com as condições objetivas lá do solo, do melhor lugar e da água, e eles cultivam a terra no sistema de coivara. O que é isto? Esse sistema é o seguinte, o índio planta principalmente banana e mandioca, e ele derruba um pedaço de mata, um eito de mata, planta ali banana, e principalmente banana e mandioca. Acontece que a mata retoma aquele lugar com uma certa rapidez, então eles têm que fazer, enquanto que eles estão colhendo de uma plantação, de um trecho lá que eles plantaram, que a mata já está se recuperando muito rapidamente, eles vão fazendo um segundo eito, onde eles vão plantar também, porque em algum momento aquele primeiro vai ser retomado pela mata, então aí eles já tem que estar com o outro produzindo e inclusive já tem um terceiro começando, para poder eles não passarem fome, para eles garantirem a sua segurança alimentar. E o restante da dieta eles completam com caça, com pesca. Este é o modo de vida deles, inclusive hoje, que é o modo de vida deles milenar e que se mantém hoje. Do ponto de vista da relação com o meio ambiente, essa forma de se relacionar dos Yanomami é bonita, é linda, não é? Porque é uma relação harmoniosa com a natureza. Eles, diferentemente, eles não são os fazendeiros do Mato Grosso, eles não são os fazendeiros que plantam grandes extensões, que fazem estoques, não é? Que produzem para exportar, para mandar para os grandes centros. Não, eles produzem só para a própria sobrevivência, eles não têm sistema de armazenagem, e esse é o modo de vida dos Yanomami, que, do ponto de vista de uma relação harmônica com a natureza, é lindo e maravilhoso.
Porém, do ponto de vista da sobrevivência dos Yanomamis, tem um pé de barro aí, porque em algum momento eles precisam sempre ter assistência do Estado, porque esse modo que eles operam, que eles vivem, não garante 100% a sua segurança alimentar. Nesse momento que os 20 mil garimpeiros, segundo consta, estão lá dentro da reserva, estão lá já há décadas, não entraram agora, entendeu? Já estão lá há décadas, estão lá desde o governo do Fernando Henrique, o anterior, então esse negócio que eles entraram lá agora, vamos falar sério, né? Eles, com os garimpeiros lá dentro, que espantam as suas caças, que também caçam as caças que eles caçariam, olha que maravilha aqui de palavreado. Isto fez com que a sua fonte de proteína decaísse, mais a contaminação, enfim, então a tragédia está configurada. Agora, uma questão para a gente pensar com todo respeito, sem desrespeitar quem há 150 anos está elaborando as políticas indigenistas, desde lá o Couto Magalhães, o general Couto Magalhães, lá em 1870, quando ele publicou o livro Selvagem, desde o Marechal Rondon, que tem um papel importantíssimo na preservação dos indígenas, na relação do Estado brasileiro com os indígenas. Muitos abnegados que saíram dos grandes centros e foram morar lá nas regiões dos indígenas, foram morar com os indígenas. Tem muita gente que deu a vida, que se arriscou por essa causa, então a gente tem que ter o maior respeito a falar disto. Agora, a pergunta é o seguinte: manter em 2023 os Yanomami vivendo nesta forma de cultivo, inclusive eles não têm luz elétrica nas suas ocas, e tem luz elétrica lá dentro da reserva, porque tem lá 3 batalhões do Exército que dispõem de energia elétrica. Manter os indígenas produzindo a sua subsistência dessa forma milenar, nos dias atuais, não tem aí uma dose de ideologia, uma fantasia de manter as origens? Porque, segundo Darcy Ribeiro, o índio, a partir do momento que ele chama das tribos, que a tribo dos portugueses chegaram aqui, mesmo quando esta ainda não havia alcançado a aldeia indígena, a influência já chegou antes. Então é impossível para o indígena, desde que chegou aqui a tribo dos portugueses, os brancos, é impossível para as tribos indígenas se manter puras como elas eram antes da chegada dos brancos. Então, manter os indígenas produzindo nas mesmas condições de 500 anos atrás, em nome de manter a tradição indígena, não é isso. Será que isto é correto? Algumas pessoas têm vindo a público e dito que isto não é correto, que os indígenas deviam ter acesso à luz elétrica, eles deviam ter acesso a produzir seus alimentos usando máquinas, com todo o respeito que eles têm à natureza, mas é necessário que eles fiquem vivendo ainda na idade da pedra polida, em pleno 2023, e quem defende de unhas e dentes mantê-los assim, esses militantes das ONGs internacionais, que, aliás, essas ONGs internacionais deviam ser todas expulsas do território da Amazônia. Quem tem que lidar com essa situação indígena é o governo brasileiro, é nós, é o país, é o governo, a sociedade brasileira, é o governo brasileiro. Então, essas propostas, um tanto quanto exóticas, talvez idealistas, que os indígenas têm que se manter como eles estavam há 500 anos atrás, será que tem boa intenção atrás disto? Tentando aqui explicar rapidamente por que os indígenas não produzem comida em grandes quantidades lá nas suas terras, devido a esse modo da coivara, que eles ainda estão presos. Os defensores da manutenção desse modo de vida dos indígenas raciocinam da seguinte forma: este modo é tão eficiente para manter a floresta, e a floresta é tão importante que ela se mantenha preservada, que o indígena está prestando um serviço à sociedade, prestando um serviço ao mundo, e o mundo deveria alimentá-lo.
Mas claramente esse molde não está funcionando. Claramente esse molde não está funcionando. Então, é o caso da sociedade brasileira pensar como integrar o índio com todo respeito e sem ficar preso a dogmas, a ideologias que não funcionam e que, se perguntar para os indígenas, há quem diga que eles estão querendo ter acesso ao celular, ao satélite, eles querem energia elétrica. E por que mantê-los lá numa situação da idade da pedra polida em pleno 2023? Essa é uma questão para a gente pensar. Essa questão indígena, ela é mega complexa. Nós temos que participar dessa discussão, nós brasileiros como um todo, respeitando a história que está implícita nisso aí, mas é necessário que o Brasil resolva essa questão e é necessário que a Amazônia, preservando as etnias indígenas, seja integrada ao território brasileiro e que a soberania do Brasil seja real sobre aquele território. Eu vou parar por aqui. Eu sou o professor Samuel Firmo, um grande abraço, até a próxima.